Opa! Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Deixa seu like, seu dislike, se inscreva no canal aí como sempre. Participa, se puder indicar para outras pessoas. Hoje é dia de sexta sombria, o dia favorito de muitas pessoas aí, né? E hoje eu vou falar sobre o Homem Cinzento, The Gray Man, o Albert Fish, que é esse senhorzinho aqui, ó. Tem esse documentário muito doido que ele tá aqui dentro, tá? Albert Fish. Esse documentário aqui é muito louco. Deixa eu só mostrar um negócio que eu tinha falado antes. Eu tinha comentado com vocês que eu tenho uma série que eu fiz, chama Serial Killer Universe, são DVDs triplos, né? Então atrás aqui eu tenho os documentários sobre quem tem aqui. Então aqui, por exemplo, esse aqui tem o Iceman, o Richard Kuklinski, o Dave Berkowitz, que é o pai do cachorro aqui, o Son of Sam, Charles Manson, Richard Speck, Henry Lee Lucas. Eu tenho, aqui esse DVD tem dois DVDs, então que eu fui montando, eu fui pegando documentários pelo mundo aí, no torrent, em canais, tem coisa da Austrália, tem coisa da Europa, assim, e são 36 volumes, depois acho que do sexto ou sétimo vira DVD triplo, né? Então aqui é o Zodíaco, o Hitler, o Drácula, o Jack Stripador, a Lizzie Borden, Yorkshire Reaper. Aqui tem ó, Dennis Rader, Henry Lee Lucas, The Real Life Hannibal Lecter. Aqui você tem de novo ó, o Albert Fish aqui, Boston Strangle. Então, meu, tem um monte de coisa aqui que eu fui aqui tem Ted Bundy, Richard Ramirez, Otis Toole, que eu tentei lembrar outro dia ali no Henry Lee Lucas, né, que eu falei do Sid Haig no vídeo do Rob Zombie. Então assim, são 39 DVDs, tá? De um maior número de doideiras que você puder imaginar sobre serial killer. Assim, são documentários, filmes. O Citizen X que eu falei, por exemplo, ele tá nesse daí. No desse daí eu não fiz a capinha para ele. Então eu sempre fiz garimpagem pelo YouTube. Essa coleção minha eu parei de fazer em 2012. Tá? Mas eu sempre mantenho. Eu dei uma desbaratinada até em termos de espaço e tudo mais. De juntar material, assim, porque, então hoje com o streaming e eu gravo muita coisa assim, eu baixo, assisto, eu faço backup em DVD, até porque cabe mais e eu guardo desse jeito. Então hoje eu vou falar sobre o Albert Fish e The Gray Man. Tem um filme muito legal chamado The Gray Man, tá? Eu tenho esse filme, mas também eu fiz procurei aqui, eu não consegui, porque eu tenho algumas coisas que estão guardadas, assim, tipo no baú da cama box, né, embaixo, dentro da cama box, então, aí tem coisa que fica difícil pegar, assim, de pronto, e dá muito trabalho, então, Deus não me desculpar, mas é um filme muito legal, eu recomendo. É um dos filmes que retrata bem esse final aí de como o Albert Fish ficou famoso. Então vamos entender o Albert Fish, porque o Albert Fish ele ficou famoso, né? O crime inicial dele, então ele era um cara, como que ele, vou fazer, hoje o Albert Fish eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou dar os dados dele aqui e vou contar a história meio Tarantino, assim. Eu não vou seguir a cronologia certa. Então assim, o Albert Fish, ele nasceu em 19 de maio de 1870, tá, em Washington, D.C., ele foi executado em 16 de janeiro de 1936, ele era um pintor, ele teve 9 casos confirmados, ele diz que ele matou entre 1924 e 1932, essas 9 vítimas das quais ele foi investigado. Porém, fazendo pesquisas e vão chegar a possíveis 400 vítimas, ele matava desde da vida pré-adulta, 18, 19 anos, ele já estaria matando. Então diz que ele tenha tido talvez entre
400 vítimas, mais confirmados 9 casos. Ele era um cara que ele era sadomasoquista, ou seja, ele gostava de sadismo, de infligir a dor, mas ele também ele adorava receber dor, sentir dor e tudo mais. Quando ele foi preso, um caso muito doido assim, você tem que fazer uma... Já isso no começo do século XX, era um procedimento você fazer uma série de exames, né? Como é feito que é o exame de corpo e delito, que que você vai ver como é que estava o prisioneiro, como você recebeu, para provar que você não fez mal, nenhum erro, não cometeu nenhum crime contra ele, enquanto ele estava da posse do Estado, né? Não teve vingança e tudo mais. E uma das coisas que eles faziam naquela época, não tinha, era tirar a chapa. E aí, a hora que eles tiraram a chapa, e assim, o Albert Fish, eu recomendo, quando vocês forem fazer algumas pesquisas sobre ele, e aí de novo o caráter do canal aqui não é fazer apologia a esses monstros, que legal, vou lá, vou fazer igual também, igual aquele trouxa lá. Mas é ver como... Isso fascina, esse lado sombrio da natureza humana, ver pessoas que são capazes de fazer essas coisas, nos fascinam. E aí no Albert Fish tem duas coisas que vocês podem procurar no Google. Você digitar lá, Albert Fish, cartas, ou carta, e você digitar radiografia. Se você digitar Albert Fish e der lá no Google, nas imagens, vai aparecer. Quando os caras tiraram a chapa dele, ele tinha mais de 50 agulhas enfiadas no quadril. O nível de masoquismo. Então ele enfiava agulhas no corpo e ficava andando com elas enfiadas dentro do corpo para ele poder sentir essa dor constante. Ele era o cara que tinha fogo no rabo. Por que fogo no rabo? Porque ele tinha o hábito de pegar algodão, encher de álcool, enfiar no reto e tacar fogo. Ele fazia brincadeiras com os filhos dele, que era tipo coisa de adivinhação e tudo mais, que se ele perdesse, os filhos dele batiam nele com uma tábua com prego, assim, tanto que os filhos acabaram indo embora, assim, o cara totalmente perturbado. E como é que ele foi preso? Uma das coisas que ele gostava de fazer era mandar cartas eróticas, a gente pode dizer assim. Cartas tipo falando as maiores barbaridades para as mulheres. E ele tinha sido investigado por isso e tudo mais. Tá? Então agora eu volto lá. O Albert Fischer, ele foi um cara que ele viajou pelo mundo, diz a história que ele trabalhou em barco, e no barco ele foi para a China. E na China ele teria visto, numa época de fome, no mercado, criança sendo devorada, vendendo parte de corpo humano para devorar. Ninguém sabe ao certo se é verdade, mas ele diz que isso aconteceu. E desculpa. Então ele já criou uma fixação assim. Ele foi garoto de programa, tá? Garoto de programa para outros homens no circuito, isso no final do século XIX. Isso aí, sexualidade humana, se você for estudar aí, ela vai aparecer coisas assim, né? Você vai lá no Calígula, lá já tinha uma série de... Ele ia se dar muito bem na corte do Calígula, por exemplo. Então ele era garoto de programa, tá? Garoto de programa homossexual, gay, para oferecer serviço para outros homens, né? Até porque a mulher não tinha essa abertura no final do século XIX, e ele oferecia serviços de pornografia hardcore, assim, masoquista, né, para sádicos. É muito doido, se você assistir American Horror Story, a quinta temporada que é o Freak Show, aparece isso daí lá.
tá? E, assim, seria nos anos 30 na Alemanha. Então assim, você vê um nível de... O ser humano sempre teve esse lado depravado. Infelizmente, você vai ter essa natureza dentro do ser humano, né? Dele buscar o prazer, e aí entra uma coisa que o ser humano ele é muito positivo e negativo, né? O ser humano ele é ambíguo nesse sentido. Por quê? A erotização, a construção erótica, ela pode se dar por uma série de razões que você nunca vai entender ao certo porque que determinada pessoa ficou fixada em determinada coisa. Então, por uma lingerie, por fezes, por urina, por sei lá o que, né? Você nunca vai... por o que você vai acabar erotizando na sua cabeça em relação a determinada coisa. Então, hoje, com a internet, com a liberdade do anonimato, de você poder mostrar coisas que estão em você sem você se mostrar, a gente deu um pulo, um salto no conhecimento das coisas mais bizarras, mas isso sempre existiu dentro do ser humano. O que motiva uma pessoa a fazer certas coisas é muito mais complexo. Por exemplo, onde a gente vai chegar aqui no Albert Fish, uma das coisas que dizem que é o que fez o trigger nele foi essa viagem na China, dele ter visto pessoas consumindo carne de crianças. E aí o que ele faz? Aí ele começou a trabalhar como pintor, e ele contratava ajudantes, ele ia de cidade em cidade, ou ele pegava crianças, né, jovens, de cidade em cidade, e levava, matava, violentava os jovens, né? Ele tinha predileção por menino, tá? O negócio dele era menino. Ele era o que a gente chama de pederasta. E ele violentava, destrinchava o corpo, desfazia guardava partes que eram para consumir, então ele levava a carne para casa. E como ele era pintor, aí ele já pintava a cena do crime. Então geralmente ele cometia o crime antes de trabalhar. Então ele tinha um lugar vazio para ele, né? Onde ele podia desmembrar, fazer o crime, e que aí ele já ia encobrir a cena do crime, fazendo a pintura da casa. E ele fazia isso indo de cidade para cidade. Então ele não ficava na mesma cidade oferecendo esse serviço de pintura. Ele ia andando pelos Estados Unidos, e segundo algumas investigações, não tem isso comprovado, mas que ele... E ele dá a entender que isso aconteceu, ele ia cometendo os crimes de cidade em cidade, ele ia matando jovens de acordo com cada cidade. Se você imaginar o tempo que ele viveu, então por isso quando chega nesse número de 400 pessoas faz um certo sentido, né? E um dia, ele já estava bem idoso, ele foi na casa de um menino, onde ele ia dar esse golpe, né, de chamar... Porque o que ele fazia? Ele ia em bairros pobres, chegava e falava, ó, eu quero contratar o seu filho, chegava para os pais e falava, eu quero contratar seu filho para trabalhar de ajudante, vou dar um dinheiro, ele levava uns agrados, assim e tal, e ele levava o jovem e matava. Só que nesse dia, enquanto ele estava tentando fazer o esquema, surge a irmã do menino. E o Albert Fish, ele tinha uma outra coisa muito doida, assim, que eram as interpretações que ele fazia da Bíblia, ele fazia umas leituras muito loucas, assim, e ele era extremamente religioso. Você imaginar que doideira, assim, um cara que fazia o que ele fazia. E aí o que ele pega e faz? Ele vê a menina e naquele momento ele tem uma revelação. Diz ele que Deus falou para ele, se ela é um anjo. Ele achou a menina tão bonita, tão angelical, e aí veio uma epifania na cabeça dele, que Deus teria dito para ele que se ele devorasse a menina, se ele comesse a menina, aquela carne ia apagar todos os pecados, ele ia estar perdoado por tudo que ele tinha feito. E aí ele vira, na hora ele decide, ele conversa com os pais, ó, a minha netinha tá fazendo aniversário aqui no final da rua, e
eu gostaria de levá-la tal. Os pais olharam, viram aquele senhorzinho, todo bonzinho e tudo mais. Ah, tudo bem, em 1900, começo de 1915, olharam assim, não, acho que não vai ter grandes problemas. E nunca mais acharam a menina. O que aconteceu? Ele devorou a menina. Ele não violentou a menina, mas ele comeu a menina. Então ele matou a menina, estrangulada, e desmembrou e levou e comeu a carne dela. E na cabeça dele ele estaria resolvendo. Só que o que ele fez? E aí você vê a crueldade do Albert Fish. Porque não bastava ele destruir a pessoa fisicamente e já ter causado a dor à família de não saber o que aconteceu com ela, porque nunca mais acharam. Ele manda uma carta para a família dessa vítima e descrevendo como que ele tinha feito, o que ele tinha feito, que ele não tinha transado com ela. Fala, I didn't fuck her. Que ela morreu como um anjo. E ele manda até a receita de como ele preparou a menina, assim, com que acompanhamentos e tudo mais. Horroroso. E essa carta você tem, se você digitar Albert Fish carta, e a história desse documentário, ela é legal, interessante, né? Tem que tomar cuidado com os adjetivos, porque ela vai contar a história do cara que ficou com a carta. O cara foi no museu, né, que tinha a carta exposta, ele estava fazendo uma pesquisa, e aí a moça do museu, ele pediu uma cópia para poder... Na verdade, o documentário vai contar a história do Albert Fish, dele fazer a pesquisa, ele estava fazendo um livro, e a moça ficou com a cópia e deu a carta original para ele. Então o cara tem a carta original até hoje, né? O cara que fez esse documentário, o autor desse livro aí. E pela carta, como já tinham outras cartas que ele tinha escrito para outras pessoas, cartas eróticas, depravadas, né? E já estavam investigando isso, um dos investigadores viu a letra e chegou nele, né? Ele começou negando, mas já aí contou tudo e tal. E ele foi executado na cadeira elétrica. E diz que assim, a hora que deu a, o veredito, que ele ia morrer na cadeira elétrica, ele fica assim, extasiado. O cara que gostava, o cara era masoquista do ponto que ele era, que gostava também de sofrer, que tipo, imagina com aquele monte de agulha enfiada no corpo ainda, né? Então, e foi assim que ele morreu, ele foi executado na cadeira elétrica. É uma história horrorosa, um cara que usava a confiança dele, principalmente já como idoso, para fazer coisas horríveis, assim. Mas ele é um que mexe com o imaginário justamente por isso, o lance do canibalismo. Ele acaba, de novo, entrando dentro daquilo que a gente imagina no serial killer. O cara extremamente sádico, a erotização da violência, e aí como ele construiu isso até chegar nesse momento que ele foi pego, né? Mas ele também tinha esse prazer de consumir a carne. Você vê na carta assim que ele tem, ele quase se sente um chefe assim de passar a receita de como ele... Então é muito cruel. E aí você vê assim a crueldade dele, porque não bastou ele sequestrar a filha do casal e fazer o que ele fez, depois ele manda a carta, ou seja, para reforçar, para ter um segundo momento de violência, um segundo momento de sadismo frente àquela família. Então, horroroso. O poema de hoje chama A Receita, do meu livro Poesia em Série, né? De novo, aquela história. Você lê o poema tentando descobrir quem é o serial killer, nesse caso aqui eu já estou revelando. E havia aquele gourmet sádico de um passado tão obscuro quanto suas loucas fantasias, que adorava duas coisas: agulhas enfiadas pelo corpo e cartas assustadoras, pois não bastava a ele torturar uma família com a sombra de uma dúvida, mas assegurar o horror de uma certeza mais cruel da inimaginável verdade, onde todos os seus pecados seriam dirimidos de uma vez, devorando o anjo virginal. Que é um resumo do que eu falei aqui no vídeo e tudo mais. Dê seu like, dê seu dislike, comenta aí, né? Se puder indicar o canal para outras pessoas, se inscreva.
Acho que a inscrição tá aqui, ó. E a gente vai se ver em outros vídeos. Grande abraço.